Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você esteja escutando esse vídeo e o país que você esteja. Mas, propositalmente, quero dirigir essa palavra para o pessoal aqui do nosso Brasil, lendo com vocês na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1 e o versículo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Em nosso país está pairando uma crise de origem, talvez política, pelo menos aparentemente. Então, algumas pessoas, alguns segmentos, até parte de alguns evangélicos, fazendo protesto contra a nossa atual presidente, a Dilma. Então, eu fico pensando o seguinte: será que esses protestos vai resolver o problema? Tem o direito de protestar e talvez ela esteja fazendo um trabalho não muito apropriado, não muito legal no momento, esteja, como alguns dizem, afundando o país por causa da corrupção e outras coisas do meio da política, talvez envolva até mesmo os vários partidos. Mas nós, como cristãos, como podemos encarar? Nós vamos apelar para o direito que nós temos como cidadão comum ou podemos ter outra alternativa? Eu acho o seguinte: assim como nós podemos protestar, falar, criticar, procurar resolver essa situação que castiga o nosso país, e talvez vai piorar ainda nos próximos anos, também nós poderíamos, como cristão, pensar o seguinte: o apóstolo Paulo, quando disse a Timóteo, nessa época a igreja ela já sofria perseguições pelos imperadores, os governantes, as autoridades contra o cristianismo. Mesmo nessa situação, ele disse que é para, antes de tudo, para a gente fazer deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Aí eles especifica pelos reis, por todos que estão em eminência, em posições elevadas, podemos dizer presidente, governo, prefeito, vereadores, enfim. Não seria legal, meus amados irmãos, nós como cristãos, anunciar no nosso Brasil inteiro, como assim podemos dizer, uma linguagem que seja conhecida de todos, uma campanha no Brasil inteiro, a igreja se posicionar em oração, em consagração, em jejum, em apregoar a palavra de Deus. Eu não sei, algo parecido, em unidade, independente de igreja, independente de religião, independente de placa, nós nos reunir e nos unir para orar pelo nosso país de uma forma objetiva. Alguém pode dizer: eu já oro pelo meu país, mas nós precisamos fazer isso de forma mais explícita, anunciar, assim como tem grandes homens na televisão, nas rádios, falando e debatendo a respeito do assunto do nosso país. Nesses dias que estamos vivendo, eu acho que deveríamos também anunciar uma campanha de oração, de consagração, colocar essas autoridades nas mãos de Deus. Até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas que estão na política, a maioria não são servas de Deus. Mas, por outro lado, eu também sou categórico a dizer: será que se fosse um cristão que tivesse como o presidente ou uma presidente do nosso país, do Brasil,
será que estaria melhor a nossa situação? Será que um presidente correto, certinho, resolveria o problema do nosso país? Ou isso já é algo que vem a longo prazo, há muito tempo, se arrastando e agora está explodindo, está aparecendo os problemas? É uma hipótese. Eu não entendo de política. Eu só quero dizer que, como servo de Deus, baseado na Sagrada Escritura, eu acho que nós deveríamos nos levantar mesmo contra as potestades malignas que dominam o nosso mundo e, nesse caso, o nosso Brasil. Resolver o problema, deixar o Brasil como que fosse um paraíso, um lugar de paz, tranquilidade, assim, de todos os meios, todos os lados, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas nós vamos ganhar muito mais nos posicionando como Igreja de Jesus, sal da terra, que tem o poder de preservação, de conservação da massa, para que não seja mais apodrecida. É um conselho meu, é um pensamento meu, tendencioso a respeito tendencioso no sentido de pensar um pouco como servo de Deus e não apenas como cidadão comum. Nós somos cidadão da terra também, podemos cumprir com nossos deveres, buscar os nossos direitos, mas eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais. Como servo de Deus, a igreja tem o poder nas mãos, o poder de Deus. A igreja tem a palavra. Eu acredito que pelo Espírito Santo que habita em nós, se nós nos posicionarmos também pelo bem comum de todos, orando propositalmente, coloca aí um dia nacional de oração pelo país, um dia nacional de oração pelo nosso mundo, pelos políticos, colocando a igreja de joelho, clamar pelo país, assim como os judeus acostumam orar por Jerusalém, mesmo estando fora dela. Eu acredito que nós vamos ganhar muito mais. Os protestos podem amenizar temporariamente algumas situações, podem ser manifesto algumas ações a favor das pessoas, da sociedade, em resultado do protesto. Mas eu acredito, neste momento, neste caso, eu acredito que a igreja vai ganhar muito mais se opondo às potestades, às milícias, às obras da maldade, em oração, combater contra os espíritos imundos que governa o coração dos ímpios, o que governa o nosso sistema mundial. Eu acredito que, como Igreja de Jesus, podemos fazer muito mais, colocando a igreja de joelho a favor do nosso país. É a minha opinião, é um pensamento meu, que eu acredito que não em vão, que nós, como servo de Deus, como filhos de Deus, podemos fazer muito mais do que protestar como cidadão comum, mas lutar também como sal da terra, luz do mundo, como os filhos de Deus que têm um discernimento e sabemos que essas coisas não procedem apenas de um coração corrupto, mas das influências exteriores que governam este mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que nós, como Igreja de Jesus, independente de placa, podemos nos posicionar melhor, clamando pelo nosso país. Igreja brasileira, vamos orar pelo nosso país. Igreja brasileira, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos evangelizar este mundo, não pregar religiões, não pregar religião, não pregar filosofia de vida, mas pregar o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma e também nos colocar de joelho, orando não apenas pela igreja, mas orando pelos nossos governantes, presidentes, as autoridades. A Igreja de Jesus pode fazer muito mais do que protestar contra as autoridades, mas também orar em espírito, se consagrar, mas colocando isso de forma evidenciada. A igreja no Brasil, milhares de cristãos, uma porcentagem muito grande. Se nós, como igreja, nos unir, clamando a Deus, eu creio que a situação pode ser amenizada, inclusive para a igreja. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, orem
ore pelas autoridades para que tenhamos uma vida sossegada. Eu sei que o contexto lá era outro, mas eu creio que nós ganhamos muito mais. Você não acha? Juntos, vamos orar para que Deus abençoe o nosso país.